Você tá passando por uma transição de carreira nesse momento? Às vezes pensa que é muito complicado, é muito difícil e que pra você parece que não vai dar certo? Eu sei bem como é isso. Transição de carreira ela pode ser muito assustadora e causar muita ansiedade, não é? Então hoje eu vou te mostrar como lidar com esse turbilhão aí de emoções e manter a sua mente focada e tranquila. Fica ligadinho aqui, a gente tem muita coisa legal para falar. Eu sou a Karina, hoje eu sou Product Owner e eu também sou mentora. E em mais ou menos 2021 eu decidi que eu ia mudar de carreira. Eu comecei a minha jornada no mercado de trabalho, eu participei do Camp, que era como se fosse uma escola que preparava os jovens para o mercado de trabalho. E eu consegui entrar nessa escola, comecei a estudar e eu consegui o meu primeiro emprego ali. E esse meu primeiro emprego, ele era na área administrativa, então eu entrei nessa primeira empresa como auxiliar, como jovem aprendiz, né? E depois eu passei a ser auxiliar. E depois eu fui, ao longo do tempo, mudando ali de empresas. Trabalhei como auxiliar em um escritório contábil. Depois eu saí do escritório contábil e eu comecei a trabalhar em um grande banco em que eu fiz carreira e eu fiquei 7 anos nele. Saí desse banco, trabalhei como consultora administrativa para um cliente do banco por mais ou menos aí 3 meses. Depois saí dessa minha consultoria e entrei numa outra empresa como assistente administrativo. Eu era responsável ali por toda a área de administrativa, como compras, como financeiro, folha de pagamento, enfim. Era uma empresa pequenininha, então acabava fazendo tudo de um pouco. Depois entrei em um outro banco, um banco cooperativo, e fiquei nesse banco por 2 anos. Só que quando eu cheguei nesse meu último emprego aqui em banco, eu comecei a perceber que eu não estava feliz. Eu fazia sempre a mesma coisa, eu não tinha um desafio, sabe? Eu não aprendia coisas novas e isso me deixava extremamente desmotivada. E eu comecei a rever toda a minha trajetória como profissional e eu falei assim pra mim mesma, eu não me vejo trabalhando a minha vida toda em banco. Eu quero fazer algo diferente, algo que eu goste de verdade, algo que me dê brilho nos olhos, algo que seja dinâmico e algo que me impulse a sempre estar aprendendo. E então eu descobri o que chamam, né, na área de TI de Product Owner. O que é isso? Traduzindo, é dono do produto, né? É basicamente uma pessoa que ela entende as dores do seu público, ela mapeia essas dores e junto com a equipe eles criam um protótipo daquele produto e eles passam para o time de desenvolvimento criar isso, né? Se materializar de fato. E eu amei saber que eu poderia resolver as dores e as necessidades das pessoas nesse sentido, sabe? E foi aí então que eu comecei a estudar. E eu descobri um curso, fiz esse curso, tirei uma certificação de CSPO. Falei, ok, né? Que alegria, vou, né? Concluir então, pegar minha certificação, postar no LinkedIn e pronto, tá lá. O emprego tá na porta. Mas não é bem assim que acontece, né? Quando eu tirei minha certificação, eu fiquei extremamente frustrada porque eu percebi no curso em si que eu não sabia de nada que estava acontecendo ali, eu não entendia de nada. E não é assim, da noite pro dia que se possa, que se tira uma certificação, que as coisas começam a acontecer. E aí eu fiquei frustrada e eu falei, meu, é muito difícil isso, passou-se 1 mês, passou-se 2 meses e nada. Foi então que eu descobri que eu poderia trabalhar em um projeto voluntário para que eu tivesse ali, né, extraísse ali conhecimento e também ganhasse experiência nessa função que eu queria. E aí eu entrei num site de voluntários e não tinha vaga para Product Owner. Eu falei, agora, né? O que eu vou fazer? Como que eu vou aprender isso aqui? Como eu vou fazer isso aqui? E aí tinha uma vaga para Scrum Master, que tá ali no time, né?
O Scrum, para quem não conhece, ele é um framework muito conhecido na área de tecnologia e é um processo que traz ali o mínimo viável para o usuário final, né? Como que eu posso colocar isso? Ele traça atividades pequenas em prazos que vai ali te entregando coisas. Por exemplo, eu tenho uma caneta aqui e daí eu vou te entregar primeiro essa parte aqui com a tinta, depois eu vou te entregar a capa, depois eu vou te entregar essa tampa de cima e no final eu entrego a sua tampa até de fato ter concluído o produto. Eu não deixo de te entregar algo, o que chamamos de sprints, né, que são todos os ciclos ali planejados. Então todo ciclo eu vou estar te entregando um produto novo. Ele vai estar sempre em crescimento, é o que chamam de agilidade. E então tinha essa vaga para Scrum Master, que é o disseminador ali da visão do Scrum. E eu falei, vou me inscrever, não sei, né, como que eu vou me sair, mas conheço um pouco, estudei sobre isso, então vou me inscrever. E aí eu me inscrevi. E me chamaram para participar do voluntário como Scrum Master. E eu fiquei super feliz. E nessa época, eu lembro que foi assim, eu me inscrevi, me chamaram para uma entrevista, eu marquei a entrevista, era tipo um feriado, dia 12 de outubro. E na sexta-feira, dia 8, acho que era uma sexta, se eu não me engano, o pessoal do banco tinha me desligado. Eles tinham acabado de me desligar. Eu já não estava feliz, já não sentia que minha carreira estava avançando ali. Era algo muito monótono, muito chato. E aí eu acabei saindo de lá e já veio essa oportunidade do voluntário. E eu fiquei muito feliz, porque, poxa, agora sim, né? Vou focar na carreira que eu quero e vou aprender. Mas não é tão simples. O processo de voluntário, ele é um processo em que todo mundo ali também está aprendendo. São raros os casos que entram pessoas que têm experiência e que te seguram na mão e falam, olha, vamos aprender disso. Então eu tive que me virar nos 30 ali para aprender algumas coisas. Eu entrava em call, o pessoal ali do time, a gente discutia assuntos para que a gente saísse do lugar, para que a gente aprendesse. E aí começou essa jornada, né? Então, outras pessoas que trabalhavam ali, que estavam aprendendo, que estavam em transição de carreira, traziam coisas que elas estavam aprendendo ali no dia a dia para implantar no time. E foi uma experiência, assim, incrível. Eu fiquei de outubro de 2021 até março de 2022 trabalhando ali e ajudando o pessoal. Isso me fez desenvolver e crescer muito. E assim, nesse processo eu me inscrevia em várias vagas, eu fui, procurei falar com pessoas da área, procurei conversar com recrutadores, inclusive teve um episódio em que eu fiquei muito chateada porque eu fui muito maltratada por uma recrutadora e eu falei, caraca, esse mundo, tipo, esse mundo é desse jeito, né? Eu não posso nem perguntar, mas ok, passou tudo isso e recebi vários nãos. Eu fiz diversas entrevistas. Sempre assim, ó, a entrevista, ela é um processo que você fica muito nervoso, você já tá inseguro e por vezes assim eu não conseguia falar, eu gaguejava, sabe? E aí eu comecei a trabalhar ali dentro de mim. Em que sentido? Eu comecei a trabalhar o quê? A segurança. Eu trabalhei por mais de 10 anos, bem mais, acho que 13 anos antes de entrar na área de tecnologia. Então, assim, quando a gente tá num processo de transição de carreira, o que a gente pensa? A gente pensa que, poxa, eu tô começando do zero, eu não sei nada. É como se eu estivesse ali procurando o primeiro emprego. E na verdade não, porque esses 13 anos daqui para trás foram 13 anos em que eu aprendi muitas coisas, em que eu desenvolvi muitas habilidades, em que eu me conectei com muitas pessoas, que eu cresci, que eu amadureci profissionalmente. Então o que eu carrego dessa experiência, essa bagagem que eu trago profissional, não se invalida o que muita gente acha, né? Essa bagagem, ela permanece e você extrai ali pontos importantes
e pontos estratégicos para que você, nessa nova etapa, você utilize. E foi então que eu comecei a pensar, o que eu aprendi até aqui, o que eu carrego em mim, quais as minhas habilidades, que tipo de experiência ali que eu consigo ligar com essa nova posição que eu quero estar. E eu comecei a elencar o que um Product Owner precisa, o que eu tenho de bom que possa agregar e o que eu não tenho ainda que de fato eu preciso desenvolver. E foi então que eu comecei a perceber que eu tinha muitas das habilidades que um profissional dessa área precisava. Óbvio que tinha muitas coisas que precisavam melhorar, mas ali eu tinha habilidades que já eram minhas, que seria pontos ali estratégicas e importantes para que eu pudesse gerenciar um produto. E aí eu comecei a perceber também que, e o que eu vejo ainda hoje, é o pessimismo. As pessoas, elas olham para a transição de carreira como algo inalcançável. Elas olham com olhos pessimistas. Ai, não, é muito difícil, não tem muita vaga, eu não vou conseguir chegar nesse objetivo, eu não vou, sei lá, tem poucas vagas, eles pedem muita coisa, eles querem experiência, mas é óbvio que existem poucas vagas no mercado. Poucas, mas não, como eu posso dizer, poucas, mas ainda existem vagas. E se a gente fica com um pensamento muito pessimista de que ai, não vai dar certo, ai, eu não consigo, ai, eles estão pedindo isso, eu não tenho, ai, porque é muito difícil mudar de área, eu não vou conseguir nada do que eu queira vai dar certo. E eu comecei a perceber que quanto mais eu colocava isso na minha cabeça, mais entrevistas eu não passava, mais nãos eu recebia. E foi então que eu comecei a pensar que sim, eu consigo, que sim, eu sou boa, que sim, eu posso. E eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a me ver recebendo uma notícia de aprovação num processo seletivo e no qual eu me sentia muito feliz, muito realizada. E nesse processo que eu recebi, eles tinham benefícios e o valor do salário era excelente para mim, enfim. E eu comecei a sentir dentro de mim essa gratidão. E eu comecei a trabalhar ainda mais a minha autoconfiança. E foi então que um belo dia, uma recrutadora entrou em contato comigo para uma vaga de Scrum Master por conta do meu perfil que estava como voluntário Scrum Master. E aí ela perguntou da minha experiência, o meu nível. Eu falei, olha, eu tô começando agora, tô em transição de carreira, então tô aprendendo. E ela me falou, essa vaga que a gente precisa é realmente para uma pessoa sênior. E então a gente não vai seguir. E aí, por algum motivo também naquele dia, ela falou assim, só que a gente também tem uma vaga a gente tem vagas no nosso site, tenho vagas para PO, tenho vagas para atendimento ao cliente. Ela começou a falar das vagas e eu perguntei para ela, essa vaga de PO, que é o Product Owner, é uma vaga júnior ou também é uma vaga sênior? E ela me falou assim, é uma vaga júnior. Eu falei, legal, porque eu tirei uma certificação para atuar como Product Owner e eu tenho um interesse em participar desse processo seletivo. E aí ela me falou, olha, eu vou te mandar o link pelo seu WhatsApp, você dá uma lida, vê se faz sentido para você, se está de acordo com o que você, com o teu perfil, com o que você espera. E aí você me falando que ok, você me manda o seu currículo e a gente conversa. Eu falei, ótimo. E ela me mandou o link, aí eu li todas as etapas ali da vaga e eu falei, tá, mas eu não sei o que é isso, eu não sei como que faz isso. Bom, mas isso aqui eu sei, isso aqui eu aprendi. E eu acho que como é júnior, tá em processo de quê? De aprendizado. Eu não vou saber tudo, eu não sei, né? Então eu vou estar ali pra quê? Pra aprender. E aí, eu falei pra ela, olha, eu gostei sim da vaga, eu me interesso, tá de acordo com o que eu já esperava, que eu tava buscando, e mandei meu currículo. Aí ela agendou uma entrevista, eu falei com ela e tinha uma outra moça também na call e mais o gestor. E aí foi uma entrevista tranquila, eu fiquei assim nervosa, mas eu falei tudo aquilo que eu precisava. E aí
eu esperei. Eles me deram a resposta uma semana depois e eu recebi exatamente a ligação que eu imaginava, que eu estava mentalizando. E foi assim, a visualização pro que eu presenciei foi exatamente igual. Exatamente igual. E naquele dia eu pensei comigo, cara, como a gente tem um poder gigantesco, né? E foi quando a minha vida mudou. Eu saí da área de banco, saí do voluntário depois e eu comecei a atuar de fato como Product Owner. Só que quando eu comecei a atuar, entra ali o processo de síndrome do impostor, né? Que é aquele processo antes também. A gente pensa, mas eu não vou conseguir, não vai dar certo, não é pra mim, eu não sei fazer isso. E quando você de fato migra pra área, aí é que você se questiona ainda mais sobre tudo isso. Aí vem um turbilhão de pensamento e você fica inseguro. E eu ficava muito segura, eu ficava com muito medo. Eu falava, meu Deus, eu não entendo nada disso. Participava das deles, as pessoas falando, o que esse povo tá falando, meu Deus do céu. Porque eu ficava assim, ó, por que eu saí da minha área? Por que eu vim pra cá, gente? Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. E foi aí que começou o meu processo de mentoria, o meu processo de fato de olhar pra dentro de mim, de me entender. E foi onde eu expandi de fato, onde eu cresci e eu evoluí. E para vocês saberem, eu tô nessa empresa como PO desde fevereiro de 2022. Eu entrei como júnior. Em 2 anos eu ganhei 2 promoções. Meu cargo hoje é sênior. Por que eu tô falando tudo isso? Porque muitas vezes a gente acaba focando em coisas negativas, a gente acaba ficando ansioso e ficando ali com medo do que pode acontecer, imaginando coisas que nem existirão de fato, e a gente se trava nesse processo. E a gente precisa entender, nesse processo de transição de carreira, a gente precisa focar no que? A gente precisa focar na gente. Você, como profissional, precisa focar em você. Você precisa saber quem você é, onde você quer chegar, o que você tem de habilidade que vai te ajudar a crescer ainda mais aonde você quer ir. Então, uma dica que eu dou aqui é para que você faça um exercício de: eu cheguei até aqui na minha carreira e o que eu trago de bom hoje? O que um Product Owner precisa ter? É a liderança, porque ele lidera indiretamente? É uma boa comunicação, uma boa fala, uma boa escrita? Saber gerir pessoas? Tudo isso envolve ali habilidades que talvez você já traga na sua bagagem da experiência que você teve, mesmo não estando ali, sabe? Nada é perdido, nada vai ser jogado fora, tudo você vai usar, porque você trouxe ali coisas boas que vão fazer o quê? Que vão te impulsionar a crescer, tá? E assim, ó, olhe para você nesse sentido de habilidades, do que você tem na área profissional, mas também olhe para você no sentido de pessoa. Quem você é? O que você pode fazer de melhor para os outros, sabe? E um outro ponto que eu deixo aqui para vocês também é a resiliência. Ser resiliente nesse processo é um ponto-chave. Por quê? Porque você precisa estar ciente de que você vai se candidatar para milhares de vagas, você pode não receber ligação, você pode receber diversos e-mails dizendo não para você, você pode participar de processos seletivos que você achava que você foi bem, que eu vou ser contratada, e no final você se frustrar com um não. Então assim, seja resiliente nesse processo. Todo esse processo é uma lapidação. Eu entendo e eu vejo isso, principalmente na minha trajetória, como uma lapidação. Como que os recrutadores estão agindo, o que eles estão perguntando, o que eles estão falando ali e como que eu devo me portar. Eu pesquisei vídeos de tem uma moça, eu não vou lembrar o nome dela aqui, mas se eu vou procurar aqui, eu coloco na descrição para vocês buscarem.
ela fala sobre esse processo de entrevista, sobre perguntas-chave. Se perguntarem para vocês quem vocês são, por que eles deveriam te contratar, todo esse processo assim, de entrevistas, ela ensina. E eu estudei bastante. Estudei esse processo de como responder essas perguntas estrategicamente para os recrutadores. Estudei o processo de olhar para o meu Instagram como meu cartão de visitas para os recrutadores. Por quê? Porque você, dependendo do que você deixa ali no teu LinkedIn, no teu sobre, nas tuas experiências, é um ponto ali crucial se eles vão te chamar para uma entrevista ou se não vão chamar. Porque eles te conhecem pela primeira ponta que tem de acesso a você, que é a tua rede, o teu cartão de visita. Isso é muito importante. E curta essa jornada, curta esse processo. Porque lá na frente você vai olhar para trás e você vai falar: caraca, eu consegui, deu tudo certo. E esteja preparado para o próximo passo. Ok, eu passei. Meu desafio era o quê? Chegar na entrevista. Cheguei na entrevista. O segundo ponto, passar na entrevista. Passei na entrevista. E depois? Qual que é o próximo passo? Para esse próximo passo, você vai precisar de acompanhamento. Talvez você consiga fazer sozinha, talvez você precise de pessoas que trabalhem com você, talvez, assim como eu, você precise de um mentor que segure a tua mão ali, que te ajude, que de repente, no meu caso, assim, de produtos, que te ajude a escrever uma boa história, que te ajude a lidar com o teu time, que te ajude a conversar com o teu gestor. Esse, pra mim, foi um processo, assim, que foi um divisor de águas na minha vida, sabe? De ter alguém ali que segurasse a minha mão, que me desse a direção e que eu, de fato, tomasse uma atitude para que as coisas mudassem. Porque até então, quando eu entrei, eu não tinha respeito das pessoas. Eu não era segura de mim, eu tinha um medo gigantesco de ser rejeitada, então eu fazia de tudo para agradar os outros. E isso começou a me prejudicar, isso começou a me fazer mal. Eu fiquei estressada, eu fiquei chateada, eu chorava. E aí foi quando eu comecei a fazer a mentoria que eu comecei a olhar para a Karina de verdade e entender o que eu tinha de bom, o que eu tinha de maior qualidade e como que eu poderia colocar isso. Entender que eu não preciso agradar a todos. Entender que eu posso ser eu, que eu posso me impor, que eu vou ter mais respeito. Por quê? Porque eu tô sendo eu de fato. Quanto mais eu fico ali disponível para as pessoas, quanto mais eu acabo querendo agradá-las, eu estou me desagradando e eu ainda estou dando a oportunidade de pisar em mim. Por isso, o se impor. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre posicionamento. Por isso, o se impor nesse processo, se entender, saber o que você pode agregar ali de bom, entender que você sim pode, que você tá ali por um motivo, que você precisa ser segura, que você precisa ser resiliente, que você precisa se entender, é crucial para que a tua carreira deslanche. Esse processo todo de transição de carreira, ele é um processo desafiador. Eu não vou dizer que é fácil. Ele é um processo desafiador, mas ele é um processo que vale a pena. Então, se você hoje tá aí em busca de uma transição de carreira, se você não sabe por onde começar, se você tem dificuldade de se entender, se você de repente tá travado e fala: eu preciso sair desse lugar, eu não sei como montar meu LinkedIn, eu não sei como me portar, eu não sei o que eu faço, eu tenho um convite para você. Se você quer passar por esse processo da forma mais leve, se você quer aí se comunicar bem, se você quer deixar os recrutadores interessados em você, se inscreve aqui embaixo no meu link, fala com a minha equipe no canal do Telegram ou comigo também no Instagram, para que você entre no meu acompanhamento personalizado. Esse acompanhamento vai te ajudar aí nesse seu processo de transição de carreira, vai te ajudar a se descobrir, vai te fortalecer e eu vou te ensinar o que eu fiz ali passo a passo, como você pode se comunicar, como você deve se portar, o que esperar, o que você pode buscar de voluntariados para que você expanda, para que você cresça, para que você realize de fato essa sua transição de carreira. Fico à disposição. Um beijo, tchau!